Olá, como estão? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos aprender os sons das letras, começando agora da letra K. Vamos lá? Então, no último vídeo, nós vimos os sons das letras em espanhol até a letra J, que no espanhol é J. Então, agora nós vamos começar com la K, letra K, la K. Esta letra tem o mesmo som que em português. Por exemplo, quilo, quilômetro, certo? Depois, nós temos a L. A letra L em espanhol sempre vai ter som de L, mesmo quando ela não está seguida de vogal. Em português, quando nós temos a letra L sem estar seguida de vogal, nós fazemos som de U. Por exemplo, nós falamos papel. Em espanhol, isso não acontece. Em espanhol, nós fazemos som de L. Então, é papel, papel, certo? Depois, quando nós temos a letra L seguida de vogal, vai ter o mesmo som que em português. Lá, lê, li, lo, lu. Por exemplo, lâmpada, luz, certo? Depois nós temos la M. La M tem o mesmo som que em português. Por exemplo, alumno, Marte, mono. Depois, la N. La N também tem o mesmo som. Por exemplo, nada, comum, caminhão. E aqui algo interessante é que muitas palavras em espanhol terminam com a letra N. Em português existem muitas palavras que terminam com M. Em espanhol, só algumas terminam com M, a grande maioria com N. Depois nós temos la O. La O sempre vai ter som de O. Por que dizemos isso? Porque em português nós temos três variações no português falado, né? Então nós temos O e U, quando está no final de uma palavra, por exemplo. Então, em português, quando nós temos uma palavra que termina com a letra O, costumamos falar com som de U, como outro, no português falado. Em espanhol, não acontece a letra O sempre com som de O. Então, por exemplo, nós falamos outro, certo? Também, quando nós temos a letra O com um acento, em espanhol, ela não muda, esse acento não vai mudar o som da vogal. Então, continua sendo O. Então, eu falo ônibus, león, certo? Sempre som de O. Depois nós temos la P. La P tem o mesmo som que em português. Então, piedra, parte, campo. Depois nós temos la Q. Essa letra, o nome dessa letra em português é um palavrão, né? Mas em espanhol não. É a letra Q. Então, em espanhol, la Q. E ela vai ter o mesmo som. Aqui, por exemplo, quien, querer, que, certo? Depois nós temos a letra R, o R, la R ou la R. Aqui pela explicação, já dá para ver, né, que nós vamos ter algumas variações. Então, em português, é muito comum que esta letra tenha um som diferente, dependendo do lugar onde nós moramos, não é verdade? Então, por exemplo, existem regiões que você fala porta, em outras regiões você fala porta, em outras você fala porta, certo? Em espanhol, o que vai fazer a diferença no som da letra R não é a região onde a pessoa mora, mas sim onde está a letra R na palavra.
Então, por exemplo, se eu tenho a letra R no início de uma palavra, eu vou fazer um R bem vibrante. Esse som aqui, ó. Rrr. Este som, eu vibro a língua no céu da boca, ó. Rrr. Tá? Então, razón. Razón. Assim eu vou fazer o som. Quando eu tenho dois R's no meio da palavra, eu também vou vibrar. Por exemplo, carro. Carro. Quando eu tenho um R só e ele não está seguido de vogal, no meio da palavra, ele vibra, mas vibra um pouco menos. Por exemplo, fuerte. Fuerte. E quando eu tenho a letra R seguida de vogal, e é um R só, no meio da palavra, então fica com o mesmo som que em português. Por exemplo, arena. Arena. Certo? Então, vamos falar todas as palavras, vamos ler todas as palavras que estão aqui. Razón, carro, fuerte, arena, arte, puerta. Certo? Este som aqui nós precisamos tomar cuidado, por quê? Existem algumas regiões do Brasil, como a região onde eu moro, por exemplo, que nós fazemos a letra R com um som que parece, em espanhol, la jota, que é aquele R raspado no fundo da garganta. Então, por que a gente precisa tomar cuidado? Porque se nós lermos estas palavras como leríamos se fosse português, soaria para um hispanohablante um som de jota. Então, ele entenderia um jota, certo? Uma jota. Então, por exemplo, eu não posso falar razón, razón, certo? O que o estrangeiro vai entender? Que é um J, um A, um Z, um O e um N, certo? Então, eu preciso tomar cuidado e fazer o R vibrante. Razón, certo? Eu não posso falar carro, porque carro seria C-A-J-O em espanhol. Então, eu falo carro. E assim com todas as palavras, certo? Então, precisamos tomar bastante cuidado com esta letra aqui. Então, se você mora em uma região onde a letra R raspa no fundo da garganta, como aqui na minha região, então precisa treinar este som. É esse rrr, o R vibrante. Certo? Eu gosto de falar que é como imitando um cachorrinho nervoso. Rrr, este som. Então, vamos ficar por aqui na letra R e no próximo vídeo vamos fazer os sons de outras letras. Até logo!